Fala cabeção, tio Richard na área, esse é o canal Química Fácil. Você sabia que o tio Richard prepara alunos para a prova do Enem desde 1998? Já tem um tempinho, não é verdade? Então, observando todas as provas anteriores do Enem, principalmente as provas de 2009 até 2020, nós encontramos alguns conteúdos de química que sempre estão presentes nas provas, figurinha carimbada. E um deles, sem dúvida nenhuma, são os processos de separação de misturas. Então, nesta aula, preparei para vocês uma super retrospectiva das questões de 2016 até 2020, como o Enem está abordando esse assunto, separação das misturas. Está interessado? Enquanto eu chamo a vinheta, você já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades, deixa o teu like e vamos para a aula! A nossa primeira questão é do Enem 2020. Entre os materiais mais usados no nosso dia a dia, destacam-se os plásticos constituídos por polímeros. A consequência do seu amplo uso é a geração de resíduos que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais. O que o Enem está dizendo? Que o uso dos materiais plásticos origina o lixo. Essas são as palavras do Enem. Uma das alternativas tem sido a reciclagem. Lembra dos R's, não é? Reduzir, reutilizar, reciclar, que deve respeitar as características dos polímeros que compõem o material. Esse processo envolve algumas etapas, como separação do resíduo, catação, moagem, hidrólise, lavagem, secagem, pirólise e aquecimento, fusão. Quais das etapas citadas do processo de reciclagem são classificadas como métodos químicos, cabeção? Se liga, métodos químicos, fenômenos químicos, são aqueles em que ocorre uma reação química, onde novas substâncias são originadas. Vê, quando se faz separação do resíduo por catação, ao catar, separar por tamanho, forma, cor, você não está provocando uma reação. Então é um fenômeno físico. De boas? A moagem da mesma forma. Triturar o sólido em partes menores não transforma o sólido em novas substâncias. Então é um fenômeno físico. E a hidrólise? A hidrólise, sim, pessoal. A hidrólise é reagir com água. Inclusive em outras edições do Enem, se referindo a um plástico específico, o PET, politereftalato de etileno. Então, o Enem dizia para reciclar esse material e obter suas matérias-primas. O que é que você faz? Hidrólise. Hidrólise é reagir com água, quebrar usando água. Então, é uma reação química. Hidrólise está valendo, não é verdade? Lavagem, lavar o plástico, lavar um objeto não produz novas substâncias. A mesma coisa da secagem. Retirar a água é um processo físico. Agora, pirólise. Pirólise, sim, é uma reação química. É decompor uma substância em substâncias menores utilizando altas temperaturas. Então, pirólise é um método químico. E aquecimento ou fusão, derreter o plástico, é um processo físico. Ele simplesmente muda de estado.
Ele era sólido, ele vai ser derretido, agora ele vai ficar líquido. Então, métodos químicos são a hidrólise e a pirólise, que estão aqui na nossa letra A. Tranquilidade essa questão, hein? Questão 2, Enem 2020. As populares pilhas zinco-carbono alcalinas e de Leclanché são compostas por um invólucro externo de aço, liga ferro-carbono, um ânodo zinco metálico e um cátodo grafita, um eletrólito de dióxido de manganês mais cloreto de amônio para pilhas ácidas, hidróxido de potássio para pilhas alcalinas, contido em uma massa úmida com carbono chamada pasta eletrolítica. Os processos de reciclagem, mais uma vez o Enem abordando o tema reciclagem para separação de misturas. Geralmente propostos para essas pilhas usadas, têm como ponto de partida a moagem, trituração. Na sequência, uma das etapas é a separação do aço. O aço é uma liga de ferro e carbono dos demais componentes. Que processo aplicado à pilha moída permite obter a separação desse ferro dos demais componentes? Turma, veja, lembrar para vocês o que é diamagnetismo, paramagnetismo e ferromagnetismo. São fenômenos relacionados à configuração eletrônica dos elementos, dos átomos dos elementos. Diamagnetismo, por exemplo, é quando na eletrosfera dos átomos todos os elétrons estão emparelhados. O que é que significa isso, turma? Em um orbital, nós lembramos, cabem no máximo 2 elétrons de spins opostos. Se em todos os orbitais de um átomo existirem 2 elétrons, todos emparelhados, aquele material é diamagnético, praticamente não sofre influência de campos eletromagnéticos. Já o paramagnetismo é quando, além dos elétrons emparelhados, existem também elétrons desemparelhados. O elétron desemparelhado é aquele elétron sozinho no orbital. Então, se na configuração eletrônica dos átomos de um determinado material existem elétrons desemparelhados, aquele material possui paramagnetismo. Os paramagnéticos já são atraídos por campos eletromagnéticos. Veja, o ferromagnetismo também é uma propriedade magnética que também depende da configuração eletrônica, porém ela é mais intensa, é um fenômeno mais forte. Os ferromagnéticos, por exemplo, dão origem aos próprios ímãs, os ímãs chamados de ímãs permanentes. Então, ferromagnéticos são o ferro, o cobalto, o níquel e o disprósio. Normalmente o disprósio não é lembrado aí, né? O ferromagnetismo é forte atração em campos eletromagnéticos. Então, se o elemento ferro é ferromagnético, ele vai ser atraído por um eletroímã. Nós chamamos esse processo de separação magnética. Questão de número 3, Enem 2020. A obtenção de óleos vegetais de maneira geral passa pelas etapas descritas no quadro: seleção dos grãos, descascamento, trituração, cozimento, prensagem, extração e destilação. Qual das subetapas do processo é realizada em função apenas da polaridade? Ora, pessoal, quando nós estamos falando de polaridade, a principal propriedade que depende da polaridade é a solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Veja, mais uma questão do Enem que trouxe o processo de extração. Normalmente, pessoal, quando nós falamos de extração, nós estamos falando em extrair propriedades organolépticas.
propriedades que têm a ver com os nossos sentidos. Por exemplo, a cor, o sabor e o odor. Então, quando nós extraímos estas propriedades, claro, está acontecendo uma extração. Então, eu pego uma folhinha da laranjeira, esmago na minha mão e vem aquele odor dos óleos essenciais, extração por maceração. Quando nós estamos preparando um cafezinho em que a água retira do pó o odor, a cor e o sabor, extração por dissolução. E é justamente aqui que está o tema da questão. A extração por dissolução, ela envolve solubilidade. Então, ela envolve polaridade. Coisas polares vão extrair coisas polares. Solventes apolares vão extrair coisas apolares. Por exemplo, o hexano, um solvente apolar, é hidrocarboneto, é alcano, é apolar, extraindo o óleo. Um processo de extração. E existe também a extração por arraste de vapor, que é o que eu vou te mostrar agora na questão de número 10 do nosso material do Enem 2016, que falava sobre uma sauna. Uma pessoa responsável pela manutenção de uma sauna úmida, todos os dias cumpre o mesmo ritual, colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, ou seja, extraindo os seus odores. Extração por arraste, letra C de cabeção. Anote aí no seu caderninho, processo de extração por maceração, por dissolução e por arraste de vapor. O Enem gosta bastante. É isso aí, cabeção. E antes de encerrarmos a nossa aula, eu tenho para você um pedido, um convite e um presente. Segura as pontas aí. O pedido é: se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, ajuda demais o canal da gente a crescer. O convite é: conheça a nossa plataforma quimicafacil.com.br. Você se torna membro e já tem acesso a todo o nosso conteúdo grátis. E agora um presente. Quer receber as 5 últimas provas do Enem de Química respondidas em vídeo? Manda um e-mail para nós, cursoquimicafacil@hotmail.com. Diz assim: eu assisti a aula de separação de misturas e quero o meu presente. E o tio Richard vai te mandar as 5 últimas provas do Enem de Química respondidas em vídeo. Tá valendo? Te espero lá, cabeção. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau!